Meu líder ágil, assista agora minha participação no ColaboraCast, falando sobre carreira tech. Fala, my little brother, fala, my sweet girl, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso ColaboraCast, mais uma edição do ColaboraCast. Hoje, vou te falar, viu? Vamos conversar sobre metodologias ágeis e para conversar sobre isso, esse é o cara que eu conheço que domina o assunto no Brasil. É referência no Brasil. A maior autoridade em metodologias ágeis do país, Isaac Melo, com vocês. Tudo bem, Isaac? Bem-vindo. Tudo bem, Gilcinho. Que honra estar aqui conversando com você, hein? Bora pra cima, cara. Que honra ter você aqui também. Esse programa tem oferecimento de Imperial Honda. Dia 19, sabadão, tem o Imperial Day. E você é o nosso convidado para comparecer. É um evento anual que a Honda Imperial faz e reúne todas as lojas, concentra todo mundo na Honda Imperial do Alphaville, ali na Paralela. E nesse final de semana eu estarei presente e você também é o meu convidado. E você também, Visa, aqui você também. Cara, já manda um abraço, sabe pra quem? Pra Eloy aí, vá. Um abraço pra Eloy, acabou de me mandar um direct aqui dizendo que é vizinho do Dilcinho aqui em Salvador. Um abraço aí, Eloy. Saudade de você, meu amigo. É, sabe que ele é mais velho do que eu um pouquinho, então ele estudou com meu irmão mais velho. E eu estudei com o irmão dele mais novo. Sim. É isso, Eloy? Eu acho que... Se bem que se é seu irmão mais novo, parece que é mais velho. Porque, tá acabado, velho. Se você não me falasse, eu ia achar que era mais velho. Também, tá acabado. Bora... Eu não sei, velho. Agora fiquei na dúvida também. Mas vamos lá, doutor Isaac Melo, para conversar sobre metodologias ágeis, mas principalmente a respeito de carreira. Você hoje está como mentor de carreira e liderança tech. Me conta um pouco mais de você, de onde você veio, construindo esse seu know-how para que as pessoas que vão assistir e ouvir também o nosso podcast possam saber, poxa, eu posso confiar nesse cara. Sim. Em primeiro lugar, Dilcinho, eu sou cristão, filho de Deus, marido de Keila, pai do coração de José. E esses são os meus valores principais. Não adianta ter sucesso na carreira se eu falhar nessas coisas. Então, depois disso, eu sou mentor de carreira e liderança tech. Eu sou consultor de tecnologia, de inovação, transformação digital com metodologias ágeis e inteligência artificial. E já trabalhei aí em muitas empresas grandes, muitas big techs. Aí já trabalhei em Johnson & Johnson, HCL, Brasil Seg, que é um braço da BB Seguridade do Banco do Brasil. Então eu tenho uma carreira aí internacional bem ampla, bem vasta. Eu trabalhei na Ambev também, que é a holding da Ambev aqui no Brasil. Então eu liderei equipes nos Estados Unidos, África do Sul, até Vietnã eu já liderei equipes. Trabalhei muitos anos com indianos, o pessoal que tem uma capacidade extraordinária no desenvolvimento de tecnologia. Lá é muito fácil encontrar profissionais que têm certificações difíceis, que muitas vezes aqui no Brasil a gente não encontra. Inclusive, meu chefe na Ambev dizia isso, contrate na Índia. Aí eu dizia, não, mas eu conheço uma galera no Brasil legal. Aí ele dizia, contrate lá, porque é mais fácil achar com certificação. Além da questão de orçamento, né, que a moeda da Índia é um pouco mais fraca até do que a nossa. Então, com o orçamento em dólar, dava para fazer uma economia boa. Uau, caraca, que massa. Aí, nesse caso aqui vamos só rapidinho para a galera entender, metodologias ágeis, e você dizendo que contratava a pessoa na Índia, mas ela fazia o trabalho de lá, você aqui do Brasil e cada um no seu canto, mas em prol do mesmo objetivo, ou tinha que desempenhar todo o trabalho na Índia? Essa é uma parte que... Falar sobre trabalho remoto também faz parte disso, né? Sempre trabalhei remotamente desde antes da pandemia, só que depois, né, que aconteceu a partir de 2020, 2021, isso acabou expandindo muito. Então,
as posições remotas passaram a ser muito mais visadas e eu comecei a performar as minhas posições globais a partir daqui mesmo, de Salvador. Teve um tempo que eu morei em São Paulo, Sim. mas agora voltei a Salvador e daqui mesmo coordenando equipes do mundo inteiro. Cara, que top. Nessa sua carreira, nessa sua trajetória, eu peguei aqui uma conversa no ar, né? E eu disse, esses caras estão me xingando aqui, não é possível. Mas uma coisa que vocês falaram aqui eu entendi. Na sua época de faculdade já se falava em inteligência artificial, aquilo que é um boom hoje, ou isso é mais antigo do que minha avó? Como é que é? O conceito de inteligência artificial é muito antigo. O que a gente tem hoje de novidade, que está aí no hype, todo mundo falando, é a IA generativa, que é a inteligência artificial ser programada a partir de linguagem natural. Então você digita hoje um prompt, que é um termo que está muito na moda, e a inteligência artificial executa o que você pediu ali através do prompt. Então você escreve ali, ó, escreva para mim um roteiro de podcast, por exemplo. E aí a IA generativa, pode falar aqui o nome, né? Pode. ChatGPT, Gemini, Copilot e uma série de outros já trazem para você tudo pronto já. Só que o conceito de inteligência artificial já é dos idos de 1960, 1970. Então a gente tem vários algoritmos de inteligência artificial. Agora, a questão de você fazer isso a partir de linguagem natural veio com o advento da IA generativa a partir de 2020, 2021. Aí a gente tem algoritmos de inteligência artificial chamados redes neurais, que é uma coisa que já se usava lá em 1980 para fazer outras coisas, né? Hoje a gente tem essa aplicação para coisas do dia a dia, por exemplo, escrever um prompt, faça um post no Instagram para mim, crie um artigo. Então isso é a partir de 2020, 2021, através do advento da IA generativa. Massa demais, cara. Essa coisa de engenharia de prompt já era um termo utilizado lá na sua época de faculdade ou isso é bem novo mesmo? Não, isso é bem novo, é muito novo, até porque não era através de prompts que a gente programava a inteligência artificial. A gente programava através de linguagens de programação mesmo. Então a gente tinha que aprender primeiro a lógica de programação. Então, tanto que uma das primeiras coisas que se estuda na faculdade, né, de computação é a linguagem de algoritmos. Então, você tinha que escrever o algoritmo e cada linguagem tem as suas características, tem a sua sintaxe, né, para falar no termo técnico. Mas é uma linguagem característica. Então, o Hildebrando, que estava aqui agora há pouco, a gente estava trocando figurinha, falando sobre algumas linguagens, né, de COBOL, falamos de Fortran, ele falou de ASP. Hoje são linguagens que essa galera que está na faculdade agora nem deve ter ouvido falar. Massa demais. Daqui a pouco, para você que está acompanhando, vamos dar uma pincelada sobre quais tipos de ferramenta você pode utilizar no seu dia a dia para facilitar o seu dia. De antemão, daqui a pouco, inclusive o Isaac vai passar na visão dele as ferramentas mais famosas, o que ele acha a respeito. Você tem ideia, Isaac? A gente usava aqui planilhas de Excel no podcast aqui na empresa e tal. E de repente veio aqui o Iago Baldi, que trabalha também com metodologias ágeis. Sim, conheço. Aí ele falou esses nomes, tal, Notion, Trello, tal. Você tá falando de quê aí? Aí terminou a entrevista aqui, eu perguntava como é que é isso, tal. Ele, não, baixa aí, você vai ver. E aí veio a calhar que a gente recebeu o Cleberson aqui também da equipe que já tinha trabalhado com Trello e com Notion, e a gente botou isso em prática e facilitou demais a nossa vida aqui na questão visual, na informação compartilhada com toda a equipe simultaneamente em tempo real. Aliás, pincela logo sobre isso. Antes que a gente entre já na parte de carreira, né? Só para a gente entender o quanto isso é importante para a gente costurar. Bora lá. Ok, as metodologias ágeis, elas vieram com o advento do Manifesto Ágil. Isso aí já é fim dos anos 90, início dos anos 2000, que era orientada para o desenvolvimento de software. Só que, a partir dos anos 2000,
foi se percebendo que era útil também para outras coisas, não apenas para desenvolvimento de software e programação. E hoje a gente tem um conceito bem moderno de que metodologias ágeis são maneiras de a gente facilitar o nosso trabalho. E as metodologias ágeis vêm desse termo aí que foca principalmente na colaboração. Então, quanto mais colaborativo for o processo, mais chance ele tem de ser eficiente. Dentro das metodologias ágeis, a gente tem o Scrum, no qual tem uma certificação, tem o Kanban, tem alguns outros que facilitam bastante a vida de quem trabalha no dia a dia. E dentro dessas metodologias foram sendo desenvolvidas ferramentas. E algumas ferramentas foram as que você citou aí. E basicamente são um Excel, uma planilha, que pode ser usada de uma forma muito mais interessante, muito mais criativa e que pode facilitar o trabalho em termos de comunicação, em termos de colaboração. Isso resulta em eficiência. O trabalho é muito mais fluido e mais dinâmico com essas ferramentas. Então tem o Trello, tem o Notion, tem o Asana. Depende da empresa. Já dei consultoria em empresas que usam o Asana. Não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ela funciona parecido com o Trello e é baseada em Kanban. Mas ela tem alguns recursos que são um pouquinho diferentes. Mas basicamente, quando você entende a maneira de trabalhar, você consegue fluir bastante nas ferramentas. Caraca, que maravilha. Vamos lá, agora passando para essa parte de mentoria de carreira e liderança tech, partindo desse princípio de liderança ágil, como é que isso consegue ficar reunido e de que forma qual é a sua proposta com isso? Bora lá. A minha proposta é a seguinte: eu tenho trabalhado com metodologias ágeis ao longo dos últimos 10 anos e uma das coisas mais legais que eu vi foi o desenvolvimento de profissionais usando essas ferramentas. Okay. E a partir daí eu comecei a entender que o meu trabalho ele estava deixando de ser extremamente técnico para ser mais pessoal. Isso começou muito antes de eu começar, inclusive, a me dedicar de fato a metodologias ágeis. Eu trabalhei com um cara sensacional chamado Ricardo Vasques, que foi um mentor para mim. Ele me ajudou muito na minha carreira e até hoje é um referencial. E eu tinha terminado de concluir a minha graduação e eu estava na dúvida se eu fazia uma pós-graduação, um MBA em gerenciamento de projetos. E ele chegou para mim e disse: Isaac, você é um cara muito bom tecnicamente, você conhece tudo de processo, você conhece tudo de ferramenta. Você precisa ter um olhar mais macro, mais amplo e voltar o seu olhar para as pessoas. E ele me recomendou fazer um MBA em gestão de negócios. Foi o que eu fiz. E eu acabei estudando disciplinas que eu nunca tinha tido contato antes, como finanças, como gestão de pessoas, como marketing. Isso me deu uma visão ampla do negócio. Então, quando eu estava fazendo as coisas que eu tinha que fazer do lado da tecnologia, eu já conseguia associar isso a um propósito. E cada vez mais eu fui me aproximando do desenvolvimento de pessoas. Então, eu fui vendo que pessoas que trabalhavam nas minhas equipes começavam a ser promovidas, começavam a ascender nas carreiras, e eu disse: olha, isso aí pode ajudar mais gente. Então, eu decidi, paralelamente à minha carreira de consultoria também, fazer essa passagem aí de conhecimento através de mentoria de carreira e liderança tech. Tá. Essa mentoria de carreira e liderança tech, ó, tem gente chegando ali falando, a Keila, sensacional, a Keila Menezes e a Deta Pop, eu sou muito fã desse cara. Keila é minha esposa, é a mulher mais maravilhosa desse mundo. Deus, ele me deu o privilégio de casar com ela. E Deta Pop é a minha mãe. Fez a média. Hoje tem. Cara, vamos lá. Então aproveitem aí, já se inscrevam no canal, tá? E vocês compartilhem em todos os grupos que vocês tiverem. Bota também nos status do WhatsApp o link, tá? Fique à vontade para compartilhar para geral. Essa carreira, a gente tem recebido aqui no podcast, Isaac, muitas pessoas que estão transicionando, mudando de carreira, até porque mais da metade das profissões que temos hoje, com o advento da inteligência artificial, da tecnologia, elas não vão existir mais daqui a, sei lá, 20, 30 anos. Tá? Certamente.
E com isso, muita gente já percebeu esse movimento e está fazendo transição, ou porque já foi expulso da profissão antiga, ou porque já está percebendo que está na hora de mudar. Você ajuda essa pessoa também, ou só a quem quer escalar dentro da empresa que já está? Olha, os princípios que eu utilizo, eles são aplicados para o pessoal de tecnologia, porque é a área onde eu tenho maior expertise e mais experiência. Porém, são ferramentas, pilares, conceitos que podem ser aplicados a qualquer carreira, porque não são conceitos específicos da área de tecnologia, são princípios de gestão. Então, dando um spoiler aqui da minha mentoria, é baseada em 4 pilares. Tá. Ela tem o primeiro, que é capacitação, o segundo, excelência, o terceiro, comunicação das conquistas, e o quarto, networking estratégico. Eu tenho um livro para ser lançado aí até o final do mês na Amazon, que é justamente o liderágio. E esse liderágio, nesse livro a gente vai ter também esses pilares, esses conceitos demonstrados. E eu digo para vocês, quem ler esse livro, quem aplicar esses conceitos, já consegue resultados em até 30 dias. Porque capacitação, isso daí é básico. Todo mundo que se capacita tem resultado. Existem pesquisas que eu demonstro isso no livro. Pessoas que estudam mais, se capacitam mais, ganham mais. Naturalmente ganham mais. O segundo é excelência, o segundo pilar. Você faz tudo o que você tem que fazer com excelência e você coloca um incremento a mais. É o que os americanos chamam de milha extra. Você faz aquilo que é pago para fazer, aquilo que é solicitado, só que você faz um pouco a mais. Ah, Isaac, mas eu sirvo cafezinho, por exemplo. Sirva o cafezinho na melhor xícara que você puder e leve um biscoitinho também. Sempre faça algo mais do que pedido. Napoleão Hill, no seu livro Quem Pensa Enriquece, diz: o homem que faz mais do que é pago para fazer, ele em breve será mais bem pago para fazer aquilo que ele faz. Uau. Então esse é o pilar da excelência. O terceiro é a comunicação dos bons resultados. Não adianta nada você se capacitar, não adianta nada você entregar mais e melhor os seus resultados se ninguém ficar sabendo disso. Então é a comunicação estratégica dos seus resultados para as pessoas certas que podem observar isso e podem lembrar de você em uma oportunidade legal. E o quarto pilar é o networking estratégico. É você se interessar justamente primeiro pelas pessoas e depois você vai colher os frutos disso. Você não vai se aproximar das pessoas querendo algo em troca. As pessoas percebem o que é bajulação, as pessoas percebem quando existe uma segunda intenção por trás. Então, quando você se aproxima para fazer network, você se aproxima com a intenção de oferecer valor, de gerar valor para aquela pessoa. E depois vê o que acontece. E sempre acontece. Sempre acontece. Olha, tem mentorado meu que aplicou só esse quarto pilar aí, o do network. De networking. E já teve sucesso. Como é que foi? Você consegue contar um pouco disso aí? Consigo, sim. Ele jogava tênis e na empresa ele descobriu que um grande diretor da empresa também jogava tênis. Então, nesses bate-papos de corredor, nessas conversas no cafezinho, ele começou a se aproximar nos ambientes corretos, com muito cuidado. E isso daí ele me passava os feedbacks na mentoria e eu passava para ele: olha, procura saber o que eles gostam, procura saber o que é que interessa a eles, veja o que é que tem alinhamento com o que você faz, com o que você gosta, usa os seus hobbies. E aí ele encontrou essa questão de jogar tênis e começou a conversar sobre Federer, sobre Nadal, grandes lãs. Eu só estou sabendo disso porque ele começou com ele. Eu gosto mesmo de Fórmula 1 e de futebol. E aí ele disse assim, poxa, ele também conhece. Ele começou a conversar, soltar assistir aquela partida. O Federer, o cara é o leão da montanha, para até o apelido dos caras a gente descobre. E o cara descobriu que tinha um tenista lá que eles dois gostavam. Então todas as vezes eles se encontravam e já conversavam sobre esse assunto em comum. E aí quando ele teve uma oportunidade de preencher uma posição na sua diretoria, de quem foi que ele lembrou? Você acha que foi do cara que sabia fazer a planilha certinho? Não, ele lembrou do cara que jogava tênis. E aí o meu mentorado foi promovido.
Caraca, muito top. Fantástico. Você vê que você tá perto ali, né? Você tá na mente mais quente ali do seu líder imediato. E claro que o cara não vai querer do lado dele as pessoas que, tipo, eles nem têm afinidade. Esse negócio de afinidade cola na hora de fazer promoção, velho. Total. Você acha que um diretor ele vai escolher... Claro que a competência é o primeiro pilar, tá? Sim. Lembra, a capacitação é o primeiro pilar. Claro que você tem que estar habilitado para aquela posição. Agora, abrindo aspas, abrindo parênteses aqui, eu conheço pessoas que foram promovidas sem ter nem a capacidade. Capacidade veio depois. A capacidade veio depois. Ela foi se capacitando depois que a pessoa viu um potencial nela pela afinidade, porque o ser humano é assim, Jucinho. Se você gosta da mesma coisa que eu gosto, eu tenho você por um cara legal, um cara inteligente. E as pessoas se unem por afinidade. Então, network é isso. É você oferecer valor a partir do que você tem em comum e a partir daí colher os frutos. Mas sem bajulação, tá? Porque as pessoas percebem isso. Ainda mais quem está nesse alto nível aí, gerente, diretor, quem está nessa posição, sentado na cadeira de CEO, conhece de longe quem é o cara que é interesseiro. Então você tem que ser interessado sem ser interesseiro. Rapaz, é forte, viu? Agora sim, é forte e desafiador. Você precisa ter um mentor para você entender até que ponto você pode ir, de que forma você pode falar, como se expressar. Adriana mandou mensagem aqui, muito legal o tema, parabéns. A Késia, parabéns pelo conteúdo. Show de bola, que bom ter vocês por aqui. Piquelitos, ótimo, aprendendo muito. Aí, rapaz. Que legal. Você pediu pro pessoal da Índia também assistir? Eu mandei para o pessoal, só que eles vão ter que usar o closed caption para poder entender. Qual é a língua? É inglês? Olha, a Índia é um país maravilhoso. Eles falam inglês porque foram colonizados pela Índia, mas como é que eu posso dizer? Cada casta tem os seus próprios dialetos. Então, eu trabalhei com um engenheiro indiano, ele era da minha equipe, que era bem interessante ele falar. Poxa, como foi que você aprendeu a falar inglês tão bem assim? Ele falou, Isaac, eu falo 5 idiomas. O inglês e mais 5 de cada casta que ele tinha interação lá. Então, para eles, é só mais uma linguagem. Dizem que depois que aprende a primeira, a segunda, a terceira, já fica mais fácil. Sim, você tocou nesse ponto aí. Olha, o primeiro capítulo do livro que eu falo de capacitação no liderágio... É o livro que já tem o liderágio? Não, é o que vai ser lançado até o fim do mês aí. Tá. Esse daí, ele tem um capítulo aí especificamente sobre capacitação. E lá eu falo de tipos de capacitação, né? Hard skills e soft skills. As hard skills, elas são aquelas habilidades que são úteis para o trabalho, domínio de ferramenta, domínio de framework. Aí eu falo de graduação, falo de pós-graduação, de MBA, falo de certificações. Mostro lá minhas certificações que eu tirei, como elas alavancaram a minha carreira. E uma das hard skills que eu falo é justamente o domínio de um novo idioma. Você aprender a falar inglês hoje, para a área de tecnologia é fundamental, para outras áreas também. Já está se tornando cada vez mais, desde a globalização, mas a partir aí da pandemia, muito mais. Sensacional, hein? Sensacional. Ellen, Isaac, uma grande referência para mim. Você já tem ajudado muitas pessoas a transitar, né, de carreira, e agora como mentor, o que muda? O que muda é que eu tenho trabalhado a questão do desenvolvimento profissional dentro das empresas paralelamente ao que eu faço. Então, por exemplo, eu tinha um contrato com a Johnson & Johnson. Então, lá eu desenvolvi um projeto de cloud, um budget altíssimo, e paralelamente a isso eu vi as habilidades de um técnico, de um engenheiro de cloud, de um programador, de um cara que era técnico de suporte, e dizer, poxa, você pode caminhar por aqui, que você vai ter mais sucesso. Sabe aquelas dicas? Lê aquele livro, faz aquela pós, procura tirar aquela certificação. E isso foi sendo muito útil para a vida dessas pessoas que eu ajudei. E eu já pude ver muitos resultados com isso. Que massa. Sobre o seu livro, você tem o livro Liderágio e tem um livro que fala de Scrum. Isso. Qual a diferença entre esses dois livros e o que é que as pessoas podem esperar de um e de outro? O primeiro livro é Scrum.
Ele foi lançado agora. Esse ano eu já tinha ele engavetado há alguns anos, desde que eu fiz a minha certificação. Então, o título dele está na Amazon. Você pode procurar aí Scrum, Soluções em Projetos. Eu mostro através dos pilares do Scrum como você pode usar os conceitos básicos desse framework para resolver problemas de nível inicial, de problemas de nível médio e problemas de alta complexidade. Desenvolver projetos de alta complexidade. Então, cada pilar do Scrum é utilizado nesse sentido aí. Você pode estar adquirindo ele na Amazon. Quem assina o Amazon tem gratuitamente lá pelo Kindle. Sim. Então, se você já assina, por exemplo, se você tem um Prime Video, pode falar aqui, né, Edilson? Pode falar tudo, rapaz. Depois eu vou lá e tento pegar um patrocínio. Quem assina a Prime geralmente tem uma assinatura da Amazon que inclui o Kindle. E lá, se você assina, você paga a sua mensalidade todo mês, você pode conseguir o Scrum, Soluções em Projetos de forma gratuitamente. O Lideragem vai ser lançado até o fim do mês. Eu estou dando até o fim do mês porque eu já mandei o manuscrito, já está na Amazon, já está já todo diagramado, já está todo pronto, só falta eles liberarem para a publicação. Geralmente leva uns 3 dias, né? Realmente uns 3 dias. Só que eu pedi também nas versões físicas e nas versões de capa dura, então tem algumas outras questões. A questão do e-book, né? 3 dias. Realmente, o Scrum foi assim. Entendi. Pô, massa demais, cara. Muita gente chegando por aqui. Deixa eu te pedir um favor. Eu quero ver se você vai ser o inscrito de número 7.000. Será que vai ser você? Faltam poucos inscritos, a gente vai bater 7.000. E 7, assim, é um número da perfeição, né? Então você vai ser o perfeitinho aí. Cara, para trabalhar com essa parada de metodologias ágeis, de tecnologia, assim, o que é que eu penso? Não sei se é o certo. Se errar uma vírgula do código, um número, um zero, acabou, perdeu tudo. E o cara fica meio cri-cri, tem que ser o perfeitinho para trabalhar nessas áreas ou não? Olha, você trouxe uma questão bem interessante aí, porque eu tenho uma percepção de que algumas carreiras, algumas vagas já ajudando profissionais de vários segmentos, elas meio que atraem tipos de personalidades para aquela função. Então, o cara que trabalha com desenvolvimento, o cara que trabalha com TI, ele geralmente tem essa natureza, ela tem essa personalidade que é mais voltada para isso. Mas as metodologias ágeis vieram para facilitar, vieram para ajudar. Então, as metodologias ágeis trabalham com versionamento, sistemas de versões. Então, tudo que você faz, você atualiza, e se você erra na próxima, você pode recorrer à última versão que estava hábil e funcionando para você voltar e construir a partir dali. Sim. Então, é uma coisa que é natural da área, é uma coisa que é natural do profissional ser cri-cri, porque isso vem de uma época em que quando a gente errava uma vírgula, o código não compilava. Hoje continua não compilando, mas o compilador diz para você onde é que você tem que corrigir. Antes era na unha, no tempo do Hildebrando aqui, no tempo que eu comecei a estudar, era assim, o código não compilava, e agora está onde? Eu tenho que ler o código todo, deixar onde é que está a vírgula que não está faltando. Hoje os compiladores bem modernos já me dizem, linha 32, coloque uma vírgula ali. Pronto, você compila de novo e ele funciona. Já foi, hein? Como é que as pessoas podem encontrar o Lideragem? Olha, o Lideragem, esse que vos fala, tá lá no Instagram. Deve ter, mas o verdadeiro sou eu. O Lideragem, ele está com essa marca em várias plataformas. Você pode encontrar no Instagram, aproveita e segue aí o Lideragem, @olideragem, tá lá no Instagram. Você pode encontrar o Lideragem no Instagram, você pode encontrar o Lideragem no LinkedIn, onde eu tenho uma presença muito mais forte. Dilcinho, no LinkedIn eu sou quase uma subcelebridade. Tá? É mesmo? Estou pertinho de 10.000 seguidores. Eu tenho uma newsletter de mais de 2.000 assinantes com o mesmo nome, o Lideragem, onde eu compartilho insights, orientações sobre carreira, dicas sobre o dia a dia do mundo corporativo, que podem alavancar aí a carreira de todo mundo. Tenho também o livro Scrum, Soluções em Projetos, você pode encontrar na Amazon, como eu falei,
Você pode encontrar dentro de poucos dias também o Liderágio, o livro, onde você... são sempre... Agora você pode levar o Liderágio para sua casa. E qual é o nome dela? Keila? E Keila não vai ficar com ciúme. É verdade. É verdade, é um livro muito bom. Tem mais de 100 páginas lá, onde eu detalho bastante sobre hard skills e soft skills. Só sobre soft skills eu detalho 12 soft skills. Hoje o mercado está demandando muito mais soft skills do que hard skills. Porque, querendo ou não, você encontra muito mais facilmente pessoas que conseguem trabalhar com processos do que pessoas que sabem lidar com pessoas, resolver problemas que envolvem pessoas. Então, hard skills serve para isso. Então, eu falo lá sobre pensamento crítico, sobre comunicação, sobre liderança, eu falo sobre criatividade. Então, são ferramentas que você vai incluindo na sua carreira profissional que vão dando um boost aí, um boom, e você vai para as cadeiras de diretoria para cima. Rapaz, a gente vai conversar aqui para ver se eu viro um CEO de algum lugar aí. Vamos sim. Só para concluir, Dilcinho, eu tenho também um podcast lá no Spotify. Quem quiser só me ouvir falar sobre as metodologias ágeis, como isso alavanca a carreira, pode procurar lá no Spotify, o Liderágio. Caraca, que Pode top. procurar também na Amazon Music e na Apple Music, dá com o mesmo nome. Então eu tenho aí newsletter, tenho um livro, tenho um podcast, e é só o começo. Instagram, LinkedIn, vocês vão ouvir muito falar ainda do Liderágio aí. Cara, que lindo. Parabéns pelo seu trabalho. O Nicolás Henrique diz aqui, ó, grande mano Isaac. Além de muito inteligente, é um grande adorador. Saudades. Você é o quê? Do grupo de levitas ou só porque é da igreja mesmo? Como é que é? Cara, esse cara aí faz muita falta lá na comunidade onde eu sirvo como tecladista. Eu sou músico também. Estudei Lá da Lírio, é? La Lírio Armação. Um abraço aí para os meus pastores. Diogo Dantas e Saulo Daniel. Saulo é o que? Advogado? Ele mesmo. Tive lá. Você entendeu errado. Ele tem um quadro lá no Jesuscope. Saulo é meu amigo, meu pastor. O cara fez meu casamento, cara. Então que bênção, é uma bênção. Então tem os pastores Silas também, que é irmão do Saulo, e o pastor Paulo também, que é um grande empresário e pastor de lá da igreja. Eu sirvo o Senhor tocando teclado lá, faço a direção musical. Quem quiser me ouvir tocando teclado, tô lá também. Você conhece então lá o Rafael Baceto, né, também? Conheço, sim. É um irmão muito querido. Eu estive lá para o evento que a Lírio está fazendo. Dos empresários E tal. Aí... Qual? Você foi lá no... Fui na segunda edição. Foi na segunda. Que aconteceu no mês passado, se eu não me engano. Sim. Foi com o Paulo? Cara, foi no dia que Rafael fez a palestra. Sim. Foi muito top. Turma, para você que está acompanhando até aqui, já se inscreveu no canal? Será que você vai ser o de número 7.000 inscritos, 7.000 aqui do ColaboraCast? Ah, Dilson, por que eu vou seguir esse canal? Vou me inscrever. Porque aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, de saúde, de qualidade de vida e de tudo que torne a sua vida um pouco mais fácil, mais simples e mais leve. Deixa uma consideração final aqui agora, doutor Isaac Melo, algo que eu não te perguntei, mas você passou 15 dias ensaiando, quando eu chegar lá no podcast, e aqui eu vou arrebentar, vou fazer que nem o filho pródigo não fez isso? Fez. Ensaiou, e chegou lá e falou pro pai. Sim. Quando eu chegar lá, vou falar pro meu pai. Exatamente. E você ensaiou o quê? O que ensaiou foi o seguinte, siga o Liderágio. Siga o Liderágio para acelerar a sua carreira. Então eu vou deixar aqui os 4 pilares, né, da mentoria e do livro. Se você colocar esses pilares em prática, você já vai ter resultados em 30 dias. Se você for profissional de tecnologia ou se você for profissional de qualquer outra área, que é estude mais, capacite-se. Profissionais mais bem capacitados ganham mais. Segundo, tudo que você fizer, faça com excelência. Sempre coloque a milha extra, faça além do que aquilo que é demandado para você e logo você terá os seus frutos. 3, comunique bem os seus resultados. Não adianta você se capacitar, não adianta você entregar mais e melhor se as pessoas certas não ficarem sabendo disso. Então, publique mesmo os seus resultados. Fez um curso, deixa as pessoas saberem. Terminou de ler um livro, deixa as pessoas saberem. Ó, você está estudando inglês? Ó, avancei lá no Duolingo.
Isso é uma conquista que tem que ser compartilhada, ser comentada. Chega falando inglês no corredor da empresa, para as pessoas perceberem que você está fazendo isso, mas não seja arrogante, tenha cuidado. E lá Até cantando música, lá, de repente, né? Pois é, já é uma boa. Chega cantando. Não seja arrogante. Se você quiser saber como, siga lá o Liderágil, que temos dicas para isso. E o quarto, que é o principal, networking estratégico. Conecte com as pessoas certas. Conecte-se com as pessoas certas. Sem ser interesseiro, sendo interessante. Eu vou aprofundar só mais um pouquinho aqui com você nessa aqui. Faça as pessoas saberem das suas evoluções. Isso aí. Eu gostaria que você trouxesse mais desses detalhes, porque não sei se acontece com você. Atenção, você que está assistindo aí. Digite sim ou não. Digite sim ou não aqui nos comentários agora para essa pergunta que eu vou te fazer aqui, enquanto o Isaac vai desmistificando essas informações aqui. Quando você olha lá, as pessoas que visualizaram seus status, seus stories, viram suas redes sociais, você percebe que o seu líder imediato, um chefe, alguém da tua empresa que tem um cargo maior do que o seu, está de olho? Porque às vezes está de olho para você estar fazendo alguma merda que vai influenciar na empresa. Mas se por outro lado você estiver fazendo o que o Isaac falou aqui, já muda o game. Bota aqui sim ou não. As pessoas de cargos superiores ao seu na sua empresa geralmente olham suas redes sociais, status, stories, e aí a questão da intencionalidade, fala um pouco mais sobre isso, Isaac, para que as pessoas certas saibam o que você está fazendo. Isso. Parte do princípio em que você, quando você se capacita, esse terceiro pilar é maravilhoso porque ele permeia os dois primeiros. O primeiro é capacitação e o segundo é excelência. Então, o terceiro é comunicar isso. Você comunica que você se capacitou, você fez um curso de liderança, fez um curso de comunicação, você entrou na mentoria do Liderágil, você terminou de ler o livro do Liderágil. Você ouviu o último podcast do ColaboraCast com o Liderágil. Eita! Você tem que trazer algum valor a partir disso e as pessoas têm que ficar sabendo. O segundo é a excelência. Você participou da entrega de um projeto. Eu dou esses exemplos no livro. Você tem um projeto para entregar e tem um certo deadline. Certo. Se você conseguiu entregar antes, isso é uma conquista que merece ser notabilizada. As pessoas têm que saber. Se você entregou no prazo, mas você economizou orçamento, economizou budget, isso é uma grande conquista. As pessoas precisam saber e você precisa comunicar isso. Olha, eu entreguei o projeto com 5% de eficiência. Coloquei lá uma sobra do budget que não precisou ser usado porque nós economizamos recursos. As pessoas têm que saber que você participou disso. E não foi casual, foi intencional. Eu quis que sobrasse, eu pesquisei o preço. Isso mesmo. Eu procurei recursos alternativos que mantivessem a mesma qualidade. Então, você tem que fazer isso e no livro e na mentoria eu ensino a fazer de uma forma que você comunica isso sem parecer arrogante. Porque a depender do tom que você fala, tá parecendo que você quer se aparecer e que você é melhor do que os outros. Você tem que fazer isso enfatizando o coletivo, enfatizando a colaboração. Olha, eu aqui com a minha equipe participando desse projeto, nós conseguimos fazer isso dar certo de uma forma que trouxe um pouco mais de brilho do que foi pedido. Nossa. Então você vai fazendo isso e comunicando da forma certa. O que é que tem feito as pessoas gostarem de te acompanhar, Isaac? São esses insights, são essas orientações. Hoje a gente vive num momento em que a informação está muito difundida, muito acessível, muito facilmente. Antigamente era só através de rádio e através de TV. Hoje todo mundo que tem um celular na mão, tem um Instagram, tem um aplicativo do LinkedIn, consegue acessar várias influências que antes seriam desconhecidas. E as pessoas estão cada vez mais ansiosas, querem conteúdos curtos. Então eu procuro fazer shorts, procuro fazer reels, que dão dicas que são como pílulas e já servem para a pessoa matutar, pensar ali, refletir e aplicar rapidamente. Então, excelência. Pô, eu posso fazer o que com mais excelência aqui? Eu posso entregar o cafezinho de forma melhor. Eu posso entregar o código com mais eficiência. Eu posso fazer esse projeto sem gastar todo o recurso que ele precisa. Eu posso entregar antes do prazo. Então, são coisas que eu vou compartilhando. Ó, se você chega no seu trabalho, sei lá, 5, 10 minutos depois, você pode começar a chegar na hora.
isso já vai ser notado, já vai ser diferente. Se você chega na hora, você começa a chegar 10 minutos antes, você começa a ler mais sobre a sua área de conhecimento, seja de tecnologia ou seja de qualquer outra área. De repente você é um enfermeiro, de repente você é um cara do mercado financeiro. Eu tenho mentorados do mercado financeiro, já trabalhei com projetos de finanças. É uma coisa maravilhosa quando você consegue trazer resultado para isso. No setor financeiro, principalmente porque em todas as áreas, time is money, né? Mas no setor financeiro tempo é dinheiro. É mais ainda. Aí, tá vendo? Eu vou ficar traduzindo você lá na empresa para ver se eu sou promovido. Vai sim. Você sabe que, rapaz, eu tô morando num lugar que tem chineses. E os chineses trabalham na BRG. Sim. Aí eles, tá, deixe comigo, vocês vão ver. Aí fui lá e aprendi a falar bom dia e boa noite. Caramba, Dilcinho! Na hora de pegar o elevador, tá lá o chinês dentro. Aí, falei o bom dia, mandarim aí. Responderam e dando aquela risada. Ah, não esperava isso de prazer. Estou distraído. E você, como um excelente comunicador, já está colocando em prática aí esse princípio do networking. É falar a linguagem da pessoa com quem você quer conectar. Você quer conectar com o diretor da empresa, tem que falar a linguagem dele. No caso do meu mentorado, foi o tênis. No seu caso, foi o chinês. Foi um network desinteressado. Sim, esse é o melhor. Esse é o melhor, mas de repente você não sabe que oportunidades podem surgir daí. Então eu falo lá no livro, dê bom dia para o porteiro, fale com o jardineiro. Não procure fazer só network com pessoas que podem trazer algum de altas patentes, benefício para você. Até porque é um porteiro, um assistente que pode trazer um benefício. Por exemplo, um atendente recepcionista que pode bloquear o seu acesso a uma reunião com o diretor. É verdade. Não, ele não está aqui, não. Ele não está podendo atender. Ele pode não facilitar para você. Ele pode fazer só o que está na alçada dele. Total. Eu lembrei de um caso, você falou aí que é um caso da Disney, não sei se é verídico ou se não, porque tem muita lenda aí na internet, eu não pude apurar isso, por isso que eu não coloquei esse exemplo no livro, tá? Mas eu vi que... Você botava como uma história fictícia, né? Talvez, se der tempo a editar, eu coloque. Eu fiz um estudo de caso da Disney, tá lá no livro, mas é sobre outro tópico. E a pessoa fez abrir um processo seletivo e quando chegou, todo mundo entrou na sala. Haviam 30 pessoas na sala e a pessoa responsável pelo processo seletivo disse assim, vocês 10 aqui, citou o nome de cada um, podem se retirar, vocês já foram eliminados. Aí a pessoa perguntou, mas por que a gente nem mostrou ainda as nossas cartas na manga? A gente nem colocou as nossas ferramentas aí para vocês verem. Aí a pessoa responsável pelo recrutamento disse, olha, a primeira fase do processo seletivo era dar bom dia ao porteiro. Vocês não deram, então vocês já estão eliminados. Então são coisas que podem ser aplicadas, Gilcinho, a qualquer profissão, qualquer carreira, não apenas tecnologia. Eu falo mais sobre tecnologia porque é a linguagem que eu trabalhei nos últimos 10 anos, mas pode ser aplicada a qualquer uma. Tipo, eu não quero saber das suas qualificações se você não é um bom ser humano. É isso mesmo. Sensacional. Cara, eu quero te agradecer, velho. Foi um bate-papo top demais. E é uma honra ter você aqui no ColaboraCast. Ellen disse aqui que Isaac tem muito conhecimento. Não tenho dúvida que ele vai longe. Olha aí, um grande abraço para Ellen, uma amiga maravilhosa de lá da Lírio também. Um abraço para Ellen e para Vini, meu amigo, o esposo dela também. Aí sim, cara, já deixou sua mensagem final? Você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. O que eu falei era isso aí. Siga o líder ágil, se você quiser ter a sua carreira acelerada. Ageu Barbosa disse aí, ó. Isso aí é ser humilde. É isso aí. Esse daí é um dos nossos pilares, né? Comunicar com humildade, né? Que é justamente o oposto da arrogância, né? Quando você comunica o que você fez, o que você conseguiu, e você traz a atenção para si, você não consegue muitos resultados, você consegue muito pelo contrário, antipatia. Com humildade, você consegue compartilhar esses méritos e você consegue atrair a atenção para um resultado, não para você. O resultado atribuído a você fica implícito lá, e na hora certa as pessoas se lembram. Que massa. Isaac é top. Cara, sensacional. Fala aqui o Newton Miller. Muito bom. Rapaz, você pode se candidatar
a prefeito já. Será? De uma cidade de 50 habitantes, que com esse número aqui você já tem alguns votos já aí. é eleito. Uma cidade do Minecraft, de repente. Pois é, o José adora Minecraft, cara. É uma briga para ele deixar de jogar. Não é? Esse negócio. Valeu, obrigado, Isaac. Valeu, Dilcinho, uma honra estar aqui com vocês. Um abraço, agradeço a cada um que teve o tempo aí de acompanhar ao vivo. Deixa sua curtida e compartilha aí para o pessoal conhecer também o Líder Ágil. É isso aí. Turma, você pode compartilhar nos status do seu WhatsApp. Não te custa nada, ninguém vai te chamar de doido nem nada disso, ainda vai estar ajudando gente, pô. Compartilha nos status do WhatsApp. Você pode printar a tela aqui, ó, Vou até printar minha tela aqui também para fazer uma postagem disso aqui. Você pode printar a tela aqui do celular e botar nos stories do Instagram, compartilhando o link ou sem link, se você não souber fazer, mas já compartilha, porque você vai ajudar a outras pessoas a terem esse conteúdo. Imagina se um amigo seu consegue ser promovido porque você acabou compartilhando esse conteúdo aqui com ele. Já pensou que pode acontecer no final de semana ele pagando rodízio de pizza para você e você não precisar rachar? Que maravilha! Você acabou me lembrando só mais uma coisa. Dá tempo ainda aqui, né, Dilcinho? Me segue lá no LinkedIn também, porque quase que diariamente eu compartilho vagas. Então, vagas de quê? De emprego? De emprego, sim. Você é quase um Cine, um balcão do Cine, né? No LinkedIn eu sou uma celebridade, cara. Me segue lá, porque alguns recrutadores me pedem para compartilhar por causa do alcance e algumas empresas que eu já dei consultoria, já dei palestra também. E é difícil, vou te falar, ó. Para a empresa é difícil encontrar o funcionário, bem como para o funcionário é difícil encontrar a empresa. E ambos estão aí procurando alguém que intermedie isso, e Isaac está fazendo bem feito. Turma, eu fico por aqui, digo sempre, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Um abraço, Isaac, tamo junto. Tchau, galera, até mais.